Nesse vídeo eu quero tentar te convencer de que em algumas ocasiões um internet o filme pode ser bem melhor do que um Poderoso Chefão. Pode ser só eu falando óbvio, mas eu gostaria de falar, tá bom? Você pode me chamar de maluco ou o que for, mas eu tô aqui pra explicar muita coisa, então eu peço paciência e espero que eu seja claro na minha justificativa aqui. Ao longo da minha pequena trajetória como crítico de cinema, eu percebi como alguns termos e julgamentos que fazemos sobre filmes considerados pela maioria como ruins são no mínimo injustos. Olha, não me entenda mal, eu também adoro detestar certos filmes. Contudo, a forma como tratamos o filme como ruim frequentemente cai em um dos piores erros que uma forma de arte pode acabar cometendo, que é o uso de típicos conceitos da ciência exata, como correto, concreto e exato, assim, que são amplamente utilizados para desqualificar algumas opiniões. Frases do tipo: esse é considerado um dos melhores filmes do mundo, como que você não gostou? Esse é o melhor filme da franquia, como assim você prefere outro? Esse filme é considerado uma porcaria, como que você deu 5 estrelas pra isso? Esses argumentos, eu confesso, já me pegaram também, mas eu atualmente tento evitá-los. E como alguém que aprecia muitas coisas consideradas como ruins, eu sempre me pergunto: é considerado por quem? Que é esse grande juiz de qualidade que eu simplesmente desconheço? Você pode até dizer que é a maioria, mas eu não sou a maioria. Eu gostei dessa porcaria e qual que é o problema? Isso torna a minha opinião pior do que a sua? Essa reflexão surgiu quando, surpreendentemente, eu achei o filme Sharknado um filme bom. Não é perfeito, mas eu achei genuinamente bacana. Esse vídeo obviamente não é uma crítica de Sharknado, mas ele foi a faísca que incendiou esse galões de opiniões curiosas aqui que eu tenho pra compartilhar agora. Eu fico até um pouco perdido por onde eu devo começar, mas eu vou tentar. Acho que um dos maiores males da sétima arte é a superestimação da crítica de cinema e, ao mesmo tempo, a subestimação dela. Muita gente gosta de dizer que odeia críticos de cinema ou que a opinião da crítica não importa em comparação à opinião do público. E esse tipo de discurso aparece muito quando um filme com uma taxa alta de aprovação do público e da crítica, assim, acontece. Baixa do público e da crítica. E é claro que eu tô falando do Rotten Tomatoes, aquele site que é horroroso, mas isso não é um assunto para agora. Só que se você prestar atenção e pensar por alguns segundos, você vai perceber que essa classificação, nota do crítico e nota do público, não faz sentido. Você tá dizendo que a crítica não faz parte do público? Então o que é a crítica de cinema? Na minha concepção, a crítica de cinema não é nada mais, nada menos do que um propulsor de debate. As pessoas confundem as coisas e acham que o crítico tá lá para determinar o que é bom e o que é ruim, quando na verdade ele tá mais lá para dar uma opinião como especialista, como alguém que entende do assunto. O crítico sabe mais sobre o que tá falando e ele consegue tocar em pontos mais profundos e trazê-los à tona para que um debate sobre a arte aconteça. Porque afinal de contas, esse é o mais legal da arte, gerar debate, gerar diálogo. Mas Marcelo, então você tá dizendo que a crítica é melhor do que eu quando se trata de filmes? Sim. Não é óbvio? As pessoas ficam extremamente irritadas quando isso é dito, mas é verdade. Um crítico de cinema sabe falar melhor sobre filmes do que você, porque ele estudou cinema. Porém, não é porque ele sabe mais de cinema que o gosto dele é superior. O gosto dele é apenas mais fundamentado, porque ele sabe o porquê gostou ou não de uma obra. Ele sabe aprofundar isso. Como crítico, ele compartilha essa visão para que você possa ter uma perspectiva diferente do filme, ou para que outros críticos entendam sua visão e aprofundem o debate. O problema é que as pessoas não entendem o papel da crítica de cinema e acham que o crítico tá tentando impor seu gosto a outra pessoa, quando na verdade o objetivo é gerar debate e compreender o porquê que aquela obra é amada ou odiada por tantas pessoas. Marcelo, mas existem muitos críticos e cinéfilos que dizem que o gosto deles é melhor e que as pessoas só gostam de porcarias. Tudo bem, mas isso existe em qualquer área. Sempre vai haver aquela gente regrinha chata que se acha superior porque é estudado, mas você vai odiar a grande maioria só porque uma parte é babaca. No final, qualquer discussão sobre filmes que cai nesse assunto de ódio vira uma briga infantil que pode ser bem resumida em: ai, ele tem uma opinião diferente da minha. Ah, não.
Depois de tudo isso que eu disse, acho que ficou claro que eu detesto essa nomenclatura que diferencia os críticos do público geral. Nessa discussão não existe gente certa ou gente errada. Existem apenas diferentes pontos de vista. A pessoa sabe menos de cinema porque gostou de um Morbius da vida? Não, ela só tem uma opinião diferente. Um pouco estranha, mas diferente. Não é porque a maioria gostou de um filme que ele vai ser bom pra você. Você pode acabar odiando ele. Isso aconteceu comigo várias vezes. Se você tá procurando um guia infalível de quais filmes assistir ou não, infelizmente você nunca vai encontrar. Nem aquele crítico que você tanto admira consegue fazer um milagre de decidir o que vale a pena, o que não vale a pena ser visto pra você. Você mesmo vai ter que desempenhar esse papel e até você vai errar várias vezes. Por isso que eu digo, não existe filme ruim, existem diferentes pontos de vista sobre a mesma obra. Você pode tentar argumentar que existe uma estrutura de roteiro, um jeito específico de gravar um filme que determina se ele é bom ou ruim, mas isso não é verdade. As técnicas cinematográficas são apenas estudos de um norte para ajudar você a criar roteiros compreensíveis ou filmar de uma forma clara. Mas no fundo é você que vai dar alma pro projeto. Algumas pessoas podem odiar o jeito que você fez isso e outras podem amar. Quando se trata de arte, muitas coisas podem mudar a sua percepção de uma obra. Por exemplo, eu tenho um filme caseiro chamado Mark de Studios. Eu adoro esse filme e eu me envolvo muito assistindo ele porque ele conta a história de como eu e os meus primos começamos a fazer nossos filmes caseiros e como fomos crescendo ao longo do tempo. Se eu publicasse esse filme pra todo mundo, ele com certeza não teria o mesmo impacto. E eu tenho certeza que eu seria detonado se esse filme lançasse. Mas pra mim, ele é bom. Por quê? Porque eu tenho uma história com a obra, uma vivência que faz ela ser íntima, que me faz ser íntimo dessa obra. Entende como todos esses fatores influenciam a nossa percepção de bom e ruim? Por isso, da próxima vez que você vir alguém falando bem de um filme que você odeia, tenta se abrir para entender o porquê. Isso também vale pro contrário. Não se sinta culpado de não ter gostado de algo que muitas pessoas adoraram. Você apenas tem seu ponto de vista diferente. Procure entender o motivo disso e quem sabe você mesmo pode criar um debate. Dito tudo isso, finalmente posso dizer que Sharknado é melhor que Venom 3. Muito melhor. Obrigado pela atenção.